Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta na nossa terceira videoaula. Antes de começar, preciso fazer uma errata no nosso código SQL. Eu criei a tabela com todos os campos como int, sendo que o código correto é este. Observem que cada campo tem seu tipo definido. Peço desculpas pela falha. O campo código é do tipo int, tamanho 11. O campo nome é do tipo varchar, tamanho 255. O campo CPF CNPJ é do tipo varchar, tamanho 14. O campo nascimento é do tipo date. O campo endereço é do tipo varchar, tamanho 255. O campo bairro é do tipo varchar, tamanho 100. O campo CEP é do tipo int, tamanho 8. O campo cidade é do tipo varchar, tamanho 100. O campo estado é do tipo varchar, tamanho 100. O campo telefone é do tipo varchar, tamanho 13. O campo celular é do tipo varchar, tamanho 13. O campo IE é do tipo int, tamanho 11. O campo criado é do tipo datetime. E o campo modificado também do tipo datetime. Para corrigir isso, podemos apagar essa tabela e criar outra, ou podemos alterar campo a campo. Vou fazer a primeira opção, que é mais rápido. Para isso, acesse o banco de dados e clique em SQL e digite esse código. Agora clique no botão executar. Vai perguntar se realmente você deseja executar o drop ou excluir a tabela. Clique em OK e nossa tabela foi excluída. Agora clique novamente no SQL e digite esse código para criar a tabela com os campos corretos. Na aula anterior, começamos a modelar o nosso sistema de cadastro de clientes. Criamos o nosso banco de dados e a tabela através do SGBD-MySQL. Criamos os arquivos de configuração e de acesso ao nosso banco de dados. Montamos o nosso menu e a página inicial com dashboard com os botões de cadastro e gerenciamento dos clientes. Para dar continuidade nessa aula, você precisa estar com seu ambiente de desenvolvimento funcionando e já tenha desenvolvido a parte anterior. Caso você ainda não tenha passado por essas etapas, sugiro que assista às aulas anteriores. Na aula de hoje, vamos ver como criar os arquivos funções para usar em um módulo de cadastro de cliente. Vamos criar uma listagem inicial com os botões de acesso para as funcionalidades do cadastro, como a inserção, edição e exclusão de cada registro. Implementaremos os formulários de inserção e a edição no cadastro de cliente. E vamos desenvolver a função de persistência dessas informações no banco de dados. Então, vamos continuar o desenvolvimento da nossa aplicação? Vamos acessar a pasta do nosso sistema CRUD e criar uma pasta com o nome Customers, que é cliente em inglês. Essa pasta será o nosso módulo de clientes e ela terá todas as funcionalidades relacionadas a este módulo ou entidade. Dentro da pasta, crie um arquivo chamado functions.php. Esse arquivo terá todas as funções das telas de cadastro de cliente. O código desse arquivo fica assim por enquanto. As primeiras linhas fazem a importação do arquivo de configuração da camada de acesso a dados, o DB API. Depois, eu criei duas variáveis globais para serem usadas entre as funções e que vão guardar os registros que estiverem sendo usados. A variável varClientes irá guardar um conjunto, ou seja, vários registros de clientes, e a variável varCliente
guardará um único cliente para os casos de inserção e atualização, que é o nosso create e o nosso update. Observe a diferença entre o plural e o singular nos nomes das variáveis. Em web, você vai usar muito isso, plural para vários e singular para um único item. Vamos abrir um parênteses para lembrarmos o que é variável em PHP. Está na página 34 a 35 do nosso caderno didático. As variáveis são usadas para armazenar valores como cadeias de texto, números ou arrays. Assim, quando uma variável é declarada, ela pode ser usada repetidamente outras vezes em seu script. Uma característica interessante e diferente das outras linguagens é que todas as variáveis do PHP começam com um sinal de cifrão. Desse modo, a maneira correta de declarar uma variável em PHP é comum novos programadores PHP esquecerem o sinal do cifrão no início da variável. Nesse caso, o programa não vai funcionar, além de poder gerar algum tipo de erro. Continuando, vamos ilustrar o processo de utilização de variáveis, criando uma variável contendo um string e uma variável contendo um número. Neste exemplo, foi criado a variável do tipo string txt, ao mesmo tempo que lhe foi atribuído o valor "Ei mamãe, olha eu na web?" E foi criada a variável do tipo inteiro, a variável x, já contendo o valor 16. PHP é uma linguagem fracamente tipada. No PHP, uma variável não precisa ser declarada antes de receber um valor. No exemplo anterior, podemos verificar que não há necessidade de dizer ao PHP qual o tipo da variável, se inteiro, real, caractere ou outro, bastando apenas atribuir o que se deseja à variável e pronto, está criada e atribuída. O compilador PHP converte automaticamente a variável para o tipo de dados correto, dependendo de seu valor atribuído. Em uma linguagem de programação fortemente tipada, é imprescindível declarar, ou seja, definir o tipo e o nome da variável antes de usá-la. Em outras palavras, no PHP, a variável é declarada automaticamente já ao usá-la. Porém, existem regras para denominar as variáveis. O nome de variável deve começar com uma letra ou símbolo de sublinhado. O nome de variável só pode conter caracteres alfanuméricos ou sublinhados. O nome de variável não deve conter espaços. Se um nome de variável é mais do que uma palavra, devem ser separados por um sublinhado. Por exemplo, myString, ou com a capitalização myString. Voltando ao nosso código-fonte PHP, a função index é a função que será chamada na tela principal de clientes, e ela fará a consulta pelos registros no banco de dados e depois colocará tudo na variável var clientes para que possamos exibir. Observe que tem uma função findAll sendo usada. É ela que traz os dados, mas essa função não existe ainda. Precisamos implementar essa função no arquivo database.php. Agora vamos implementar as funções de consulta ao banco de dados. Vamos tentar deixar o mais genérico possível. Abra o arquivo database.php, que está na pasta inc do seu projeto. Crie a função a seguir. Essa função find faz uma busca em uma determinada tabela. Se for passado algum ID nos parâmetros, a pesquisa será feita por esse ID, que é a chave primária da tabela,
como definimos no começo. Se não for passado o ID, a consulta retornará todos os registros da tabela. Nos dois casos, a consulta retornará dados associativos, usando o fetch-assoc ou MySQL e assoc. Antigamente, usava-se o MySQL fetch-assoc, como pode ser visto no caderno didático na página 131 a 133. Ou seja, são arrays com o nome da coluna e o valor dela. Assim fica mais fácil na hora de implementar a tela. Caso aconteça algum problema na consulta e for disparada uma exceção, nós devemos exibir o que aconteceu em forma de mensagem. Para isso, eu criei duas variáveis de exceção do PHP que vão guardar a mensagem da exception e assim poderemos exibir na tela. Agora, crie também a seguinte função. Essa função é só um alias para a função find, ou seja, uma outra forma mais prática de chamar a função sem precisar do parâmetro. A função findAll retorna todos os registros de uma tabela. Agora vamos listar os registros. Voltem na pasta Customers, criem um arquivo chamado index.php. Esse arquivo será a listagem dos registros e também será a página principal do módulo Clientes. Implemente este código nesse arquivo. Vamos por partes. As primeiras linhas fazem a ligação dessa página com o módulo de clientes pelo arquivo functions.php e chama a função index, que é o back-end dessa página. Depois coloquei um include para trazer o template de reader da página, com todos os CSS e meta tags necessários. Assim, não precisamos reescrever essa parte. A partir da linha 8, começamos a marcação da listagem, apenas com um topo simples e algumas opções. Na linha 20, você pode ver a verificação de mensagem de sessão. Isso serve para exibir alguma notificação que tenha sido definida no back-end, como mensagem de erro ou de sucesso, por exemplo. Depois, você pode ver a tabela de registros. Dentro dela tem um loop, usando o forAsh. forAsh é um loop que é usado para percorrer matrizes. Esta estrutura permite varrer matrizes sem que se saiba antecipadamente o seu tamanho ou dimensão. Esta é a sintaxe do loop forAsh. Para cada repetição, o valor do elemento da matriz atual é atribuído à variável valor e o ponteiro do array é acrescentado de um elemento. Para a próxima iteração do laço, você estará olhando para o valor do elemento seguinte da matriz. Então, voltando ao nosso código, o forAsh vai pegar cada registro da variável clientes e criar uma linha nessa tabela e exibir os dados. Como usamos os dados de forma associativa, lá na camada de acesso de dados, é possível obter esses dados pelo nome das colunas. Isso é um padrão em vários frameworks. Também é possível criar objetos dessa forma. A linha 50 mostra como você pode criar links para operações nos registros da tabela. Basta passar a chave primária como parâmetro e a função no back-end do arquivo functions.php deve ler e usar esse parâmetro. E no final coloquei o template de footer para fechar a página. Vamos adicionar alguns registros no nosso banco de dados via SQL
para testarmos o que acabamos de desenvolver, já que ainda não desenvolvemos a tela de inserção. Startem o seu servidor local e abram o phpMyAdmin. Clique ou expanda o seu banco de dados e clique na tabela Clientes. Agora clique na opção SQL e digite a seguinte marcação. Pronto, inserimos manualmente alguns dados na nossa tabela. Agora abra o seu navegador e acesse o sistema. Depois clique no botão Cliente e sua tela deve ficar assim por enquanto. Agora vamos criar o formulário para cadastrar, editar e atualizar o cliente. Primeiro vamos implementar a função add no nosso arquivo functions.php, que está na pasta Customers. Essa função irá salvar os dados digitados no formulário na nossa tabela cliente do banco de dados. Então abra o arquivo functions.php que está dentro da pasta Customers e adicione esta marcação logo após o término da função index. Vamos entender este código. Na linha 17 a 19, fizemos um bloco de comentários. Como vimos na videoaula anterior, na linha 20, criamos a função add. Na linha 22, utilizamos uma condicional para verificar se os dados do formulário não são vazios. Isto é feito através da palavra empty, que significa vazio, e utilizamos a exclamação para negar. Utilizamos a variável de ambiente post para recuperar os dados do formulário. Na linha 24, é criada uma variável com o nome today, que receberá a data, hora atual. Na linha 26, é criada uma variável para receber todos os dados do formulário. Na linha 27, os campos modificados e criados recebem o mesmo valor da variável today. Na linha 30, chamamos a função save do arquivo database.php, que está na pasta inc, e passa como parâmetros para essa função o nome da tabela e a variável do cliente. Na linha 30 é feito um direcionamento para a página index.php da pasta Customers. Agora vamos criar um arquivo chamado add.php dentro da pasta Customers. Nesse arquivo, vamos criar o formulário de cadastro do cliente. Para melhor compreender a manipulação de formulário, estudem as páginas 105 a 115 do nosso caderno didático. Então, vamos entender um pouco este código. Na linha 2, nós inserimos o arquivo functions.php. Na linha 3, nós chamamos a função add do nosso arquivo functions.php. Na linha 4, nós incluímos o nosso cabeçalho. Na linha 7, criamos um título para o nosso formulário. Na linha 9, começa o nosso formulário propriamente dito. Observe que usamos o método post para coletar os dados do formulário quando clicamos em salvar. Aqui podemos utilizar dois métodos distintos, o get ou o post. Mas qual devo realmente utilizar? Isso vai depender do que preciso passar pelo formulário. A informação enviada num formulário com o método GET é visível para todos, pois estes dados serão exibidos na barra de endereço do navegador e tem limites para a quantidade de informações a enviar. Quando o usuário clica no botão Enviar, a URL enviada para o servidor poderia ser algo parecido com isto. Este método não deve ser usado quando o envio de senhas ou informações sigilosas.
O método get não é adequado para valores de variáveis muito grandes. Não devem ser usados com variáveis superior a 2.000 caracteres. Se for utilizar o método get para passar as informações, devemos receber esses dados através da supervariável get mais o valor. Já a informação enviada no formulário com o método post é invisível para os outros e não tem limites para a quantidade de informação a enviar. No entanto, por padrão, existe um tamanho máximo de 8 MB para o método post e que pode ser alterado pela configuração de postmaxsize no arquivo php.ini. Quando o usuário clica no botão enviar, o URL será parecido com este. Note que neste URL, diferente do exemplo apresentado na variável get, as variáveis e seus respectivos conteúdos não aparecem na linha de endereço. O arquivo add.php agora pode usar a função post para coletar dados do formulário. Os nomes dos campos do formulário serão automaticamente as chaves do array do post. Bem, voltando ao nosso código do formulário, as linhas 12 a 77 são criados os nomes e os campos do formulário. Nas linhas 79 a 84 é criado os botões para salvar ou cancelar os dados do formulário. Caso clique no botão salvar, o formulário é submetido através do submit. Caso o clique em cancelar, a página index.php é chamada. E por fim, fechamos com a inclusão do rodapé. Agora precisamos alterar o nosso arquivo database.php e implementar a função save, que vimos na linha 29 do arquivo functions.php. Esta função irá inserir os dados no banco de dados, ou seja, criar a função de persistência com o banco de dados. Portanto, insira este código no final do arquivo database.php. Agora vamos entender o código. Na linha 68, criamos a função save e recebe dois parâmetros, as variáveis table e data. Estas variáveis são a que passamos na linha 29 do arquivo functions.php da pasta customers, que é o nome da tabela e os dados do formulário respectivamente. Na linha 70, abrimos a conexão com o banco de dados. Na linha 75, criamos um laço para atribuir os dados do formulário para a variável key. Na linha 84, é feita a inserção dos dados no nosso banco de dados através da instrução insert_into. Estudem a página 121 do caderno didático para melhor compreender este comando SQL. Nas linhas 86 a 96 é criado um try-catch para verificar se há algum erro ou não e exibir a mensagem correspondente. Na linha 87 é usada a função query para executar a instrução do insert_into. Antigamente, esta função era escrita mysql_query. Como pode ser visto no quadro 8.3, mais especificamente na página 131 do nosso caderno didático. Porém, com a nova versão do MySQL, basta escrever a palavra query para executar a instrução passada como parâmetro. Na linha 98, encerramos a conexão com o banco de dados. Então, agora vamos testar e verificar se o nosso formulário está realmente funcionando? Bem, agora que nós vimos que está tudo funcionando, vamos criar os arquivos para editar ou atualizar os dados do cliente.
O primeiro passo é implementar a função edit no módulo de clientes, ou seja, no arquivo function.php. Praticamente, o que difere a função edit da add é o iset, que usamos aqui, que serve para testar se uma variável foi definida. É chamada a função update do arquivo database.php e passa como parâmetro a tabela de clientes, a chave primária ID e os campos do formulário. Agora vamos implementar o formulário de edição. Crie um arquivo chamado edit.php na pasta Customers. Esse arquivo vai ter a marcação do formulário de edição do cliente, que é quase igual a do de cadastro. O que praticamente difere é que neste formulário os campos recebem valores através do value, da seguinte forma. Agora vamos criar a função de atualização do banco de dados. No arquivo database.php, implemente a função que faz a atualização de um registro no banco de dados. Basicamente, o que difere esta função update da função save é a instrução SQL. Nas linhas 119 a 121, nessa função utilizamos a instrução update, que é utilizada para modificar e atualizar os dados existentes em uma tabela. Para melhor entender esta instrução, estudem as páginas 121 a 129. Agora vamos testar para verificar se está tudo certo. Vamos editar os dados de um cliente. Observem que ficou tudo ok. Então vamos finalizar por aqui. Nós fizemos o nosso insert e fizemos o update. Ou seja, nós cadastramos um cliente e editamos um cliente.